Boa tarde. Feliz sábado. Que bom estarmos mais uma vez aqui reunidos para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Vamos iniciar o nosso louvor primeiro, pedindo ao nosso Deus que esteja aqui conosco. Fechemos os nossos olhos. Grande Deus, poderoso Pai, gratos somos mais uma vez por estarmos em Tua casa. Que a Tua presença seja constante em nossas vidas, não só hoje, mas em todos os dias. Guarde e nos protege no finalização desse sábado e que o Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, amém. E falando nesse grande Deus, vamos cantar sobre Ele. Grande Deus é o nome da música. Completo quero me entregar, dar graças e cantar, dar graças e cantar. Na presença quero estar, completo quero me entregar, dar graças e cantar, dar graças e Senhor, és nosso Criador, as tuas mãos estão até o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é, no esplendor da tua santidade, é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis. Irmãos, então agora vamos nos colocar em pé e continuar a nossa adoração cantando Acredito. E que a morte em mim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará, creio em ti.
Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Oremos. Deus amado, nosso Pai querido, nós te louvamos por estarmos aqui nesta tarde para te adorar. Que o Senhor possa aceitar a nossa adoração, esse culto jovem. Que o seu nome seja exaltado e glorificado. Perdoe os nossos pecados, que tudo que for dito e cantado aqui seja para a honra e glória do teu nome. Isso é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cadê o som? Ah, tá aqui. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nós recebemos aqui tantos visitantes, né? Tem irmãos aqui do universitário que vieram prestigiar o nosso JA. Também tem irmãos aqui lá do setor Pedro Ludovico, o Edson e a Priscila, que vieram de São Paulo, né? Sejam muito bem-vindos. A gente recebe vocês com muita alegria aqui nessa tarde, viu, gente? Então, assim, não fiquem preocupados, que apesar de ser uma série, o Valdir sempre dá uma retomada, né, dos capítulos anteriores, para ninguém ficar perdido durante o JA. Então, hoje nós estamos encerrando a nossa série do mês de junho. Hoje o tema é chuva serôdia. A semana passada nós entendemos um pouquinho sobre o decreto dominical. E o nosso primeiro foi sobre a sacudidura, né? Então, hoje nós vamos terminar esse tema tão importante nessa série de JAs com o Valdir. Nesse mês de julho, nós não teremos JA aqui na igreja de Vila Nova, em consequência aí do Caleb, que nós vamos estar atuando, né, na igreja da Vila Monticelli, onde o Edson está aqui, veio de São Paulo para ser o nosso líder. Então, nós estaremos concentrando os nossos cultos JA lá na igreja de Monticelli, trabalhando lá em prol daquela comunidade. Então, irmãos, aqui na nossa igreja nós não teremos. Vai ser lá, quem quiser participar pode estar indo para lá também nos ajudar, né? Então, nesse momento, para a gente iniciar, eu gostaria de convidar a Isis para cantar uma mensagem musical. Som. Bem, dá para ouvir? Tranquilo? Para mim, assim, é uma misericórdia muito grande que Deus usa de nós podermos adorar a Ele, porque tão miseráveis como somos, né, pecadores, Ele ainda nos aceita. Então, apesar dos meus pecados, dos meus erros, que neste momento o Espírito Santo possa aceitar essa adoração. A mesma voz que originou o mundo, na palavra ela ressoa em mim. O mesmo Deus distante e transcendente
Ele tira o som da minha vida, afina as cordas, cria uma nova melodia. Meu Criador, meu Redentor da minha dor, compõe uma nova sinfonia, sinfonia. O mesmo Pai que em silêncio sofre, me espera na estrada vir. O mesmo Cristo que não me condena é o Salvador que diz: não peques mais. Ele tira o som da minha vida, afina as cordas, cria uma nova melodia. Meu Criador, meu Redentor da minha dor, compõe uma nova sinfonia, sinfonia. Ele tira o som da minha vida, afina as cordas, cria uma nova melodia. Meu Criador, meu Redentor da minha dor, compõe uma nova sinfonia, sinfonia. Amém. Maranata. Senhor logo vem. Amém? Oi. Muito bem. Nos encaminhamos para o encerramento. Não escutei nenhum. Muito bem, vamos lá, irmãos. Contagem regressiva é o tema geral da nossa série de palestras aqui no Culto Jovem. E hoje nós vamos tratar, como já foi dito aqui, de chuva serôdia. O que nós procuramos fazer durante esses 3 cultos jovens foi trabalhar um pouquinho esses temas e entender a relação entre eles, tá? Por isso, recapitulando brevemente, nós vimos na primeira palestra, né, há 2 sábados, alguma coisa a respeito da sacudidura. E o que nós vimos, basicamente, foi o seguinte. Primeiro, a característica fundamental do remanescente. Deus sempre teve um remanescente ao longo da história. Desde o chamado de Abrão até os dias de hoje, Deus sempre teve um remanescente. E a característica fundamental que identifica o remanescente, irmãos, conforme nós vimos, não é o pecado que ele evita, mas, quem lembra? As verdades que ele possui. Essa é a característica do remanescente. Ao longo da história você vai ver, né, no remanescente, pecados acontecendo, né, situações acontecendo em que houve a necessidade de repreensão pela parte de Deus. Tá? E não é diferente hoje em dia. Então, a inexistência de pecado não é a característica do remanescente, e sim a verdade que ele possui. Tá? O remanescente sempre foi chamado por Deus com uma missão. E a missão, pregar uma verdade específica, uma verdade presente, vamos falar assim, em cada geração, uma verdade que atende àquela geração. Essa é a missão do remanescente. E nós vimos que a missão do remanescente nos tempos atuais, né, nos tempos em que nós vivemos, é a pregação o anúncio, né, das 3 mensagens angélicas, tá? Lá de Apocalipse 14.
nós também vimos algo a respeito de salvação e missão. É importante que a gente entenda, ou que a gente relembre, que em relação à salvação, Deus não faz acepção de pessoas. João 3,16 diz que todo aquele que nele crê não vai perecer, e sim será salvo. Amém? Para a salvação, em relação à salvação, Deus não faz acepção de pessoas. A salvação está à disposição de todos, indistintivamente. Em relação à missão, Deus exerce a sua soberania, a sua autoridade. Ele escolhe a quem e o que designar, tá? E ao longo da história a gente vê aí exemplos muito claros a respeito disso, né? O chamado e a missão atribuída a essas pessoas, a esses profetas, a esses homens e mulheres, heróis no exército do Senhor, tá? Então, em relação à missão, Deus exerce a sua soberania. Ele escolhe quem e o que, tá certo? Nós vimos também que existe um padrão ao longo da história: chamado, apostasia, queda e novo chamado. Pelo menos tem sido assim um padrão. Só que esse padrão não pode continuar indefinidamente, porque se ele continuar, Jesus Cristo não volta. É necessário que a missão se cumpra, é necessário que esse ciclo se interrompa. E na primeira palestra nós vimos que o instrumento que Deus utiliza para interromper este ciclo chama-se sacudidura. É a sacudidura. Portanto, sacudidura é um instrumento para interromper este ciclo, chamado apostasia, queda e novo chamado. Nós vimos também que o ápice da sacudidura, né, o ponto máximo da sacudidura é decreto dominical, tá? Mas antes de nós vermos a questão do decreto dominical, só relembrando uma pequena lista daqueles que serão sacudidos ou daqueles que, de acordo com essa lista aqui, são sérios candidatos à sacudidura, tá? Os estudantes superficiais da Bíblia, aqueles que perderam a fé no dom profético, os que transigem e comprometem a verdade, os desobedientes, os descuidados e indiferentes, os ambiciosos e egoístas, a classe conservadora superficial, os que não controlam o apetite, os orientados pelo mundanismo, os invejosos e críticos, os fuxiqueiros, os que acusam e condenam e aqueles que promovem a desunião. Estão aqui relacionadas algumas características daqueles que serão finalmente sacudidos, ou daqueles que, se enquadrando dentro dessas características, estão correndo o sério risco de, a menos que permitam que a graça de Deus opere em suas vidas e os transforme. Certo? Muito bem. Encerramos a primeira palestra e iniciamos, obviamente, a segunda palestra com esse texto aqui. A grande questão que está tão próxima, ou seja, o cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou. Então nós vimos que o ápice, o ponto máximo da sacudidura, irmãos, é o decreto dominical. Tá? É justamente nesse momento em que se separará de uma vez por todas aqueles que estão por e aqueles que estão contra. Aqueles que são de Jesus e aqueles que não são. O joio do trigo e assim por diante. Tá? Então o ponto máximo, o ápice da sacudidura é o decreto dominical. E a respeito do decreto dominical, no sábado passado nós vimos algumas coisas interessantes. Começamos falando que o selo de Deus, de acordo com o contexto bíblico, o selo de Deus é um dia. E pelo padrão de comportamento de Satanás, né, o modus operandi de Satanás em relação às verdades de Deus, para cada verdade de Deus, Satanás cria uma mentira, uma falsificação, uma contrafação. Ou seja, Satanás sempre vai procurar falsificar alguma verdade divina. Então, por esse modus operandi, e entendendo que o selo de Deus é um dia, a marca da besta, ou o sinal da besta, ou o selo da besta, irmãos, não pode ser, em hipótese nenhuma, um chip, um cartão de crédito, um código de barras, uma marca exterior, uma tatuagem, qualquer coisa semelhante. Não tem como ser. Por quê? Porque o selo de Deus não é um cartão de crédito, não é um chip, não é uma marca, não é uma tatuagem. O selo de Deus é um dia. E obviamente, pelo modo, né, pelo padrão de comportamento de Satanás, ele vai falsificar, ou procurar falsificar a marca, o sinal de Deus, criando, paralelamente, um dia.
para ser santificado e para ele, né, Satanás, receber a adoração. Tá? Então, portanto, selo de Deus, sábado. Sinal, selo ou marca da besta, domingo. Tá? Não é chip, não é cartão de crédito, nada semelhante a isso. Outra coisa que nós vimos também, procuramos entender um pouco, ou ampliar um pouco o nosso entendimento em relação ao contexto ideal para o decreto dominical. Nós vimos que existem diversas classes de pessoas, de filosofias, diversas religiões, né, ao redor da terra, que têm dias diferentes de adoração. Tá? Muçulmanos, sexta-feira, judeus e uma parte dos cristãos sábado, a grande maioria dos cristãos domingo, e também uma boa parte de pessoas do mundo que não tem dia nenhum, ou escolhem qualquer dia para descansar, desde que, né, descansem nesse dia. Portanto, para eles o sábado pode ser qualquer dia da semana. Então nós entendemos, pelo menos parcialmente, como é que as coisas vão convergir de modo que todos aceitem de bom grado, vamos falar assim, né, um dia, o domingo, para ser guardado, santificado, né, para ser adorado. Tá? Então, dentro desse contexto, nós vimos que, para que isso aconteça, irmãos, existe já um movimento, existe já um trabalho sendo feito no mundo, preparando esse ambiente, preparando esse contexto. Nós podemos dizer que a lei dominical será decretada tendo como respaldo, como fundamento, um aspecto assim de pelo menos 3 faces diferentes. E nós vimos as 3 faces, né? A primeira face é a face religiosa. E nós vimos como o movimento ecumênico tem alcançado êxito na convergência, na união das diversas religiões em torno de pontos em comum e de objetivos em comum. A outra face é a face econômica, trabalhista, social. Tá? Como é que o mundo financeiro, né, os trabalhadores, e nós chamamos a atenção para a força, para a ação dos sindicatos, que têm assim, atuado com uma intensidade cada vez maior, advogando a necessidade de ter um dia de descanso. Obviamente o domingo. Por quê? Porque os trabalhadores precisam ter um dia para curtir com a família, para o lazer e até mesmo para ir à igreja. E a gente viu que não só na Europa, na América, mas mesmo no Brasil, os sindicatos têm trabalhado de modo muito intenso, árduo até, vamos dizer assim, tentando fazer com que essas leis, né, essas leis dominicais de caráter civil ainda, né, tenham efeito aí na vida dos trabalhadores. E finalmente a terceira face, que vai facilitar, que vai ambientalizar, contextualizar aí o decreto dominical, é a face ambiental. Novamente, né, é um movimento forte. Alguns estudiosos, inclusive, chamam esse movimento de ecumenismo. Né? O movimento religioso de unificação das igrejas é o ecumenismo. E esse movimento em torno da proteção do meio ambiente seria o ecumenismo. E na verdade é isso mesmo, tá? Então as forças estão se juntando, mudando conceitos e atitudes para que se possa promover uma ação saudável de proteção ao meio ambiente. Encabeçado por quem? Visivelmente falando, né? Papa Francisco. Em junho do ano passado ele lançou uma encíclica, Laudato Si, a primeira encíclica 100% voltada para a questão do meio ambiente. E lembram-se que eu falei a respeito, né, rapidamente. A encíclica trata de diversos assuntos relacionados à proteção do meio ambiente, mas no final, né, ele dá a solução para o problema. Ele diz que o domingo é o dia por excelência onde os seres humanos vão ter condições de cuidar de si mesmos, da família e também da natureza. Então existe todo um contexto praticamente ideal já para que o decreto dominical aconteça e para que não haja tanta resistência assim. A não ser aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, todos adorarão e seguirão e se maravilharão após a besta.
Não é assim que diz lá Apocalipse, tá? Eu quero fazer aqui, irmãos, 2 correções em relação à palestra passada, rapidamente. Eu mencionei no começo da palestra a respeito da saída do Reino Unido da União Europeia. E no meu comentário eu me referi rapidamente ao BRICS. Na verdade, BRICS é um acrônimo, né? São as primeiras letras dos países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É um grupo dos países emergentes ou países em desenvolvimento. Existe realmente, é o BRICS, mas não faz referência à saída do Reino Unido da União Europeia. A saída do Reino Unido é o Brexit. Um pouquinho parecido, mas diferente. Tá? Essa palavra aí significa a saída do Reino Unido da União Europeia. Tá? Então, só corrigindo. E a outra correção em relação à data em que Martinho Lutero afixou as 95 teses sobre a justificação pela fé, lá na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Eu falei que tinha sido no dia 30 de outubro de 517. Né? Eu capitulei aí 1000 anos da história. Foi 1517. Tá? E não 517. Porque senão, o ano que vem, nós não estaríamos comemorando 500 anos da Reforma. E lembre-se que eu falei que a grandiosa festa que está sendo preparada para a comemoração dos 500 anos da Reforma está sendo organizada pela Igreja Católica e a Igreja Luterana. Os dois juntos aí, preparando essa festa. Muito bem. Voltando àquele texto, e agora completando ele, para entrarmos definitivamente no assunto de hoje. Mensagens Escolhidas, volume 3, né? A grande questão que está tão próxima, ou seja, o cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou. Aqui nós estamos falando de sacudidura e o ápice, né, o ponto máximo da sacudidura. Continuando, diz assim, e ele terá, Deus terá, um ministério puro, leal, santificado e preparado. Para o que, irmãos? Para a chuva serôdia. Esse texto nos esclarece de forma bem interessante, né, todo esse processo e a relação que existe entre esses 3 conceitos que nós estamos estudando. Sacudidura, decreto dominical e chuva serôdia. Deu para entender aqui? Acontece a sacudidura, o ponto máximo da sacudidura é o decreto dominical e um dos objetivos da sacudidura é o quê? Acontecer, né, fazer com que aconteça a purificação e a santificação do ministério, da igreja, para que ela esteja finalmente preparada para a chuva serôdia. Amém, irmãos? Então há necessidade desse processo de purificação para que a igreja receba a chuva serôdia, tá? Para que Deus derrame a chuva serôdia sobre a igreja. Em relação à chuva serôdia, eu quero começar com essa advertência de Deus aqui. Olha só que coisa importante aqui. Que texto importante esse daqui. Muitos têm em grande medida deixado de receber a chuva temporã. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Estão cometendo um erro terrível. Se nós vivemos assim, ó, tranquilamente, imaginando assim, não, quando Deus vier, quando Jesus Cristo vier, quando for derramada a chuva serôdia, aquilo que precisar ser corrigido, será corrigido. E aí eu estarei finalmente pronto. Nós estamos falando aqui a respeito de caráter. Tá? A chuva temporã, a chuva serôdia está muito relacionada, fundamentalmente relacionada à questão de caráter, irmãos. E Jesus Cristo, quando vier, não vai transformar caráteres, só corpo. A glorificação que acontecerá quando Jesus Cristo voltar será a transformação daquilo que é corruptível naquilo que é incorruptível. Falando em matéria de corpo. Porque o caráter tem que já estar transformado pela ação do poder do Espírito Santo em nós. Então, aqueles que imaginam que pode dispensar a chuva temporã, imaginando que na chuva serôdia todos esses defeitos, esses problemas serão resolvidos, estão cometendo um erro terrível. Agora, por que a chuva temporã é tão importante? Sem chuva temporã, irmãos, não tem chuva serôdia. Se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, a chuva serôdia não vai ter o que fazer. Então, é preciso que aconteça a chuva temporã primeiro, para que então a chuva serôdia venha e tenha
alcance um resultado positivo. Só para relembrar, chuva temporã, nos tempos bíblicos e na região oriental ali, chuva temporã é a chuva que cai no começo da época do plantio, na semeadura, preparando o solo para a semeadura, é a chuva temporã. A chuva serôdia acontece no final desse período, desse ciclo, tá? Preparando o fruto, o grão para a colheita. Chuva temporã no início, preparando o solo para a semeadura. Chuva serôdia no final, preparando para a colheita, né? O grão ou o fruto para a colheita, tá? Então são as duas chuvas aí que aconteciam, que acontecem. Aqui Deus está nos falando, irmãos, que se não acontecer a chuva temporã, a chuva serôdia não alcança os seus resultados. A chuva serôdia não vai desenvolver a semente até a perfeição. Então é importante que a gente entenda isso daqui. O que aconteceu na época dos discípulos, dos apóstolos, né? Lá em Pentecostes? Que profecia se cumpriu naquela época? Profecia de Joel, capítulo 2, que diz lá assim: porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Tá? É consenso, né, no meio teológico, que o que aconteceu no Pentecostes foi a grande chuva temporã, preparando o terreno para a semeadura do evangelho, para o início das atividades da igreja cristã primitiva. Isso se deu ali no Pentecostes. Agora, amados irmãos, será que a experiência com a chuva temporã é algo, ou foi algo, que ficou na história? Que aconteceu lá no Pentecostes e não se repete mais? Será que a experiência com a chuva temporã é algo que a gente pode entender assim, que ficou no passado? É uma experiência do passado? Olha só o que Ellen White diz, inspirada por Deus aí, ela nos diz isso aqui, ó. As bênçãos recebidas sob a chuva temporã são necessárias até o fim. Chuva temporã não é uma coisa que aconteceu com os discípulos lá no Pentecostes e pronto. Não se repete mais. Agora devemos aguardar apenas a chuva serôdia. Deus mesmo nos fala, meus queridos irmãos, que os benefícios, as bênçãos da chuva temporã são necessários continuamente até o fim. Então, obviamente, nós precisamos entender, e não somente entender, nós precisamos participar deste processo do recebimento da chuva temporã, se quisermos também fazer parte do processo do recebimento da chuva serôdia. Por isso, para nós entendermos bem o que é chuva serôdia, primeiro precisamos entender claramente o que é chuva temporã. O que é chuva temporã? Como é que acontece a chuva temporã em nós, né? Individualmente? Como é que acontece? 3 textos bíblicos vão nos ajudar a entender. João 3,5 diz assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Efésios 3 diz assim: sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração. E Tiago diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Como entender o processo da chuva temporã na nossa experiência individual? Quando nos convertemos, irmãos, a divina semente do Evangelho é semeada no solo do nosso coração. E a partir daí, inicia-se uma experiência fantástica com o Espírito Santo de Deus, com a comunhão com o Senhor, o estudo da Bíblia, oração. A tudo isso, meus queridos irmãos, nós podemos entender como o processo do recebimento, da absorção da chuva temporã. Chuva temporã para nós individualmente, irmãos, é a experiência diária do batismo com o Espírito Santo. É a comunhão diária que nós precisamos ter. É o processo que vai levar, obviamente, a vida inteira, né? O processo de santificação, mediante o estudo da Bíblia, a oração, o testemunho, o relacionamento com Deus. Isso é chuva temporã para nós individualmente. Olha só o que Ellen White diz aqui, ó. As bênçãos recebidas sob a chuva temporã são-nos necessárias até o fim. E completando, ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, este operará em nós mansidão e humildade,
bem como consciente confiança de que Deus nos concederá a aperfeiçoadora chuva serôdia. E ainda mais, a chuva serôdia produz conversão. Então, irmãos, o processo que vai permitir com que nós nos preparemos para o recebimento da chuva serôdia é a chuva temporã. E a chuva temporã, em nossa experiência individual, é, na verdade, o nosso relacionamento diário com Deus. É o estudo da palavra de Deus, é a oração, é o testemunho que vai produzir em nós conversão, santificação, tá? Mansidão, humildade e principalmente esta consciente confiança de que Deus finalmente nos concederá a chuva serôdia. Tudo bem até aqui? Claro? Chuva temporã é a comunhão diária com Deus, através do estudo da Bíblia, oração e testemunho. Essa é a experiência com a chuva temporã. E é algo que nós precisamos até o fim. É necessário até o fim. Lembre-se do texto inicial que diz assim: se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, a chuva serôdia não poderá amadurecer o grão, né? Preparar o grão para a colheita. Sem chuva temporã não tem chuva serôdia. Se nós estamos esperando só a chuva serôdia, sem participar da chuva temporã, estamos cometendo um erro terrível, estamos tentando nos enganar e pode ser que estejamos despreparados quando Jesus Cristo voltar e, infelizmente, né, não alcançaremos a eternidade ao lado de Deus. Bem, agora tratando especificamente da chuva serôdia, me ajudem aqui. O que é graça? Como é que nós podemos entender ou conceituar, como é que a gente pode explicar o que é graça, biblicamente falando? Um dom imerecido. Algo mais? Um favor imerecido. Né? Outros dizem também. O que é graça, biblicamente falando, irmãos? Graça é a manifestação, a atuação de Deus em nos salvar, né? Em nos conceder a salvação. Graça é um favor imerecido, é um dom imerecido. Graça é um favor prestado a uma pessoa que não pode contar com qualquer favor. Não temos condições de pagar, de devolver o presente que Deus nos dá. A salvação que Deus nos concede, nós não conseguimos pagar. De qualquer forma que a gente tente fazer isso, a gente não consegue pagar. A gente não consegue devolver na mesma moeda. Graça, num conceito amplo, irmãos, é isto. A graça é uma característica de Deus. É o poder que transforma o pecador. É um poder que santifica, é um poder que renova, é um poder que restaura, que muda, né? O pecador se transforma em uma nova criatura. E a graça preenche as nossas necessidades espirituais a cada dia. Isso é graça. Graça é a salvação que Deus nos oferece gratuitamente. Amém, irmãos? Imagine se nós precisássemos pagar isso. Agora, será que a Bíblia fala alguma coisa a mais a respeito da graça? Olha só, 2 textos aqui. Graça e paz os sejam multiplicadas. E o segundo texto, crescei na graça. Se graça é um favor imerecido, um dom imerecido, é a salvação que Deus nos oferece, e aqui a Bíblia diz que nós precisamos crescer na graça, e a graça precisa ser multiplicada, né? Ela tem que ser multiplicada. Parece então que Deus nos salva aos poucos, é isso? Parece que Deus nos salva em suaves prestações? Deus dá uma pequena medida de salvação e aí então nós precisamos crescer nessa salvação? Parece que essa salvação precisa ser multiplicada a cada dia? Se todo o conceito sobre graça que nós podemos entender é esse, como entender então, como aplicar esse conceito nesses 2 textos aqui? Graça e paz vos sejam multiplicadas e antes crescei na graça.
Como é que nós podemos entender essa questão de crescer em graça, se graça é um dom imerecido, um favor imerecido, é a salvação que Deus nos concede de modo gratuito? Bom, não sou eu que vou responder a essa questão, né? Quem sou eu? Vamos deixar Deus mesmo responder. Orientação, Obreiros Evangélicos e a Meditação Matinal de 1982. Deus nos diz assim: crescer em graça quer dizer possuir crescente capacidade de compreender as Escrituras. Amém? Portanto, nós temos aqui um conceito ampliado ou diferente de graça. Tá? Graça, no contexto geral, bíblico, né, salvação, é justamente isso. É um favor imerecido, é um dom gratuito de Deus. Isso é graça, realmente. Tá? Mas quando Deus se refere à questão da necessidade de multiplicar graça, ou de crescer em graça, Ele não está falando aqui da salvação, do dom gratuito de Deus. Ele está falando aqui a respeito da nossa capacidade de compreender as Escrituras. É nesse sentido aqui que Deus diz que nós precisamos crescer na graça e que a graça precisa ser multiplicada. Ou seja, crescer na capacidade de compreender as Escrituras. Amém, irmãos? Como é que a gente faz isso? Na medida em que nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós buscamos a Deus, nós nos apresentamos a Deus, apresentamos ao céu, né? Com o copo da nossa mente, vamos falar assim, vazio, aberto para receber conhecimento, sabedoria, Deus vai preenchendo. Deus vai nos concedendo bênçãos através do estudo, do conhecimento e assim por diante. Mas há uma prescrição divina bastante interessante e importante para nós aqui. Olha só, muitos anseiam crescer na graça. Já entendemos que esse conceito crescer na graça é crescer na capacidade de compreender as Escrituras, tá? Oram sobre o assunto e ficam surpresos quando as suas orações não são atendidas. O mestre tem lhes dado uma obra a fazer, por meio da qual eles vão poder crescer. Qual é a obra? Cheios de gratidão, comunicamos aos outros as bênçãos que de graça nos têm sido concedidas. Assim, recebendo e repartindo, crescemos em graça. Qual é a fórmula divina para nós crescermos em graça? Qual é a fórmula? Receber e repartir. De graça recebeste? De graça dai. Crescer em graça, ou seja, crescer na capacidade de compreensão das Escrituras, só é possível na medida em que a gente reparte aquilo que a gente recebe de Deus. Essa é uma condição sine qua non, tá? De Deus para o nosso crescimento. Agora, olha só, falando a respeito da chuva serôdia, Ellen White, inspirada por Deus, obviamente, usa um outro termo, um outro título para a chuva serôdia. Preste atenção no texto. Ela diz assim, ó: muitos têm em grande medida deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Agora ela continua dizendo assim: quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada, esperam poder abrir o coração para recebê-la. Estão cometendo um erro terrível. Se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a chuva serôdia, perderemos nossa alma e a responsabilidade jazerá à nossa porta. Qual é o outro título usado para a chuva serôdia? Qual é? Maior abundância da graça. Está aí a cola. A cola para vocês aí. Ellen White chama a chuva serôdia de maior abundância da graça. Ela está falando aqui de salvação? Graça não é um favor imerecido, salvação gratuita. Ela está falando aqui nesse contexto de salvação? Ou será que ela está falando aqui de capacidade de compreensão das Escrituras?
Deu nó? Obviamente. Por quê, irmãos? Porque ela diz que quando isso estiver para ser outorgado, né, a maior abundância da graça, quando ela estiver para ser outorgada, a salvação, ela já está sendo derramada, outorgada ou concedida a todos. Não é uma coisa que vai acontecer ainda no futuro, irmãos. Tá? Aqui, Ellen White está tratando de algo que vai acontecer no futuro próximo aí. Então, irmãos, só para que nós fixemos, olha só, chuva serôdia, na verdade, é uma maior abundância da graça. É desta maneira que Ellen White se refere à chuva serôdia. E nós já vimos que graça, dentro daquele contexto de multiplicar e de crescer, graça, na verdade, é o que mesmo? Uma maior capacidade de compreensão das Escrituras. Então, irmãos, resumindo e fixando, chuva serôdia é uma maior, aliás, vamos voltar. Crescer em graça significa crescer na capacidade de compreensão das Escrituras. Crescer em graça significa crescer na capacidade de compreensão das Escrituras. Ellen White chama a chuva serôdia de uma maior abundância da graça. Uma graça maior. Então, dentro desse contexto, nós podemos entender que esta maior abundância da graça, na verdade, é uma maior capacidade de compreensão da palavra de Deus. Biblicamente falando, irmãos, este é o conceito mais profundo, mais amplo da chuva serôdia. É isso que vai acontecer, irmãos. O duplo propósito da chuva serôdia é dar poder à voz do terceiro anjo e preparar os salvos para estarem em pé durante o derramamento das 7 últimas pragas. Como é que a chuva serôdia vai dar poder à voz do terceiro anjo? Obviamente, fazendo com que os mensageiros tenham uma capacidade maior de compreensão da palavra de Deus. Tendo essa capacidade aumentada, duplicada, né, estendida, as pessoas irão pregar com uma autoridade maior. As pessoas vão compreender mais claramente aquilo que está sendo dito. Por isso é que é necessário que isso aconteça. Há um chamado para o remanescente pregar as 3 mensagens angélicas. Vai chegar um momento, meus queridos irmãos, em que a chuva serôdia vai dar uma capacidade maior de compreensão das Sagradas Escrituras para estes que estão cumprindo a missão. E eles sairão para pregar agora com uma autoridade maior, com mais poder. Por quê? Porque a sua mente está mais clara. Pela atuação de Deus na sua mente, agora eles compreendem mais ampla e profundamente a palavra de Deus. Tem autoridade, tem poder para pregar, para anunciar. E as pessoas então ficarão maravilhadas com essa verdade sendo anunciada. É o que vai acontecer, esse movimento vai alcançar o mundo inteiro. Esse é o processo, irmãos, da chuva serôdia. É assim que vai acontecer. Olha o que está escrito aqui. Isso aqui eu vou adiantar. Apocalipse 18, verso 1. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Esse texto aqui, irmãos, está falando da chuva serôdia, que é o grande movimento mundial de pregação do evangelho, agora no final dos tempos. E olha só o que Ellen White fala a respeito da participação da igreja nesse processo, irmãos. Lembre-se que a gente começou a palestra falando a respeito do decreto dominical, né, que Deus teria um ministério purificado, leal e santificado, preparado para a chuva serôdia, né? Agora, encerrando, olha só o que diz aqui. A igreja é depositária das abundantes riquezas da graça de Cristo. E pela igreja será finalmente exibida a última e plena manifestação do amor de Deus ao mundo, que deve ser iluminado com a sua glória. Será conferido o rico dom do Espírito Santo, irmãos.
e por seu constante suprimento aos filhos de Deus, tornar-se-ão eles testemunhas no mundo do poder de Deus para a salvação. Amém? A chuva serôdia é um processo, ou será um processo de ampliação, né, da missão de anunciar as 3 mensagens angélicas. E aqui Deus está falando muito claro, de modo muito claro, né? Na segunda palestra, aliás, na primeira palestra, nós lemos lá um texto que diz assim: Deus tem uma igreja e ela tem um ministério designado por ele. Não sei quantos aqui se lembram, a gente falou disso na primeira palestra da sacudidura. Deus tem uma igreja e ela tem um ministério designado por ele. Agora, Deus está falando que esta igreja é a depositária destas abundantes riquezas e será pela igreja, através da igreja, a igreja será usada como um instrumento para iluminar o mundo inteiro com a glória de Deus. Esse ato de iluminar o mundo inteiro com a glória de Deus, né, é a chuva serôdia. Então, irmãos, a chuva serôdia cairá sobre a igreja. Imagina uma pessoa andando aí pela rua, né, passando aí pela calçada e de repente cai um balde de água da chuva serôdia na cabeça dela. E agora ela está participando da chuva serôdia. É assim que vai acontecer? Tropeçou, caiu, bateu a cabeça, agora recebeu a chuva serôdia. Vai levantar e vai pregar o evangelho. É assim que vai acontecer? Lembre-se que há um processo. Deus é um Deus de ordem. Quem não estiver recebendo a chuva temporã não recebe chuva serôdia. Para receber chuva serôdia você tem que estar num processo chamado chuva temporã. Santificação, conversão, estudo da Bíblia, oração, testemunho, comunhão com Deus. E isso só é possível acontecer, irmãos, na igreja. A igreja será finalmente o instrumento usado por Deus para iluminar o mundo com a sua glória. Como é que ela vai fazer isso? Recebendo o poder de Deus, tendo uma capacidade ampliada de compreensão das Escrituras Sagradas. O que vem no pacote? O que vem agregado a esse milagre? Obviamente os milagres. Tá? A gente sempre costuma referir a chuva serôdia, relacionar a chuva serôdia com os milagres que vão acontecer. Obviamente eles vão acontecer. Mas os milagres em si não são a chuva serôdia. A chuva serôdia é essa capacidade, essa maior capacidade de compreensão das Escrituras Sagradas. E só vai entender mais e melhor as Escrituras Sagradas quem já está estudando as Escrituras Sagradas. O Espírito Santo não vai colocar coisa nova na nossa mente. Ele vai fazer a gente lembrar e entender melhor aquilo que nós temos estudado em nosso dia a dia, em nosso relacionamento com Deus. Para encerrar, irmãos, 3 textos eu gostaria de ler para nós encerrarmos aqui. Vou deixar os 3 aqui visíveis. O que é necessário para nós recebermos a chuva serôdia? Primeiro texto, Deus nos diz assim: a medida do Espírito Santo que recebemos será proporcional à intensidade do nosso desejo, à fé exercida nesse sentido e ao uso que fizermos da luz e do conhecimento que nos forem concedidos. Então, existe aqui uma regra de proporcionalidade, tá? Segundo texto, hoje deveis entregar-vos a Deus, para que sejais esvaziados do próprio eu, esvaziados da inveja, esvaziados dos ciúmes, esvaziados das ruins suspeitas, esvaziados de tudo quanto seja desonroso para Deus. Hoje deveis ter purificados vosso vaso, a fim de estar prontos para os aguaceiros da chuva serôdia. E o terceiro, só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido, poderão receber maior luz. A não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos e nem a receberemos. O nosso estilo de vida agora, atual,
vai determinar aonde passaremos a eternidade. As nossas decisões diárias, né, a somatória dessas decisões diárias, irmãos, vão definir o nosso destino. As nossas prioridades vão definir aonde passaremos a eternidade. Quais têm sido as nossas escolhas, quais têm sido as nossas decisões, aonde temos focado as nossas prioridades. Precisamos refletir nisso. Precisamos estudar mais a Bíblia. Precisamos nos preparar mais e melhor para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos colocar à disposição de Deus para nos usar como instrumentos de bênção. Precisamos aprender a conviver uns com os outros, para sermos luz, para sermos exemplo, para sermos bênção, para atrairmos e não repelirmos. Porque nós precisamos sair e pregar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo ao mundo, irmãos. E nós somos a Bíblia viva que Deus usa para apresentar Jesus Cristo ao mundo. Muitas pessoas só terão contato com o Senhor Jesus Cristo tendo contato conosco, pessoalmente. Muitas pessoas não terão nenhum contato com a Bíblia e só conseguirão ver Jesus Cristo tendo contato pessoal com os seus instrumentos. Romanos capítulo 13, versos 11 e 12, né, é o texto para encerrar. Diz assim: digo a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Amém? Quero chamar aqui a Isis. Ela tem mais uma mensagem cantada para nós. Eu gostaria que você refletisse em tudo aquilo que nós conversamos, ouvimos, falamos, e que isso realmente possa ser uma somatória positiva para que você ou tome a sua decisão, ou para que você confirme a sua decisão de fidelidade ao Senhor no preparo para o encontro com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. É o nosso desejo, a nossa oração. Amém. Em meu coração e na alma eu gravei a palavra do Senhor, e em meu Salvador permaneço, transformando passo a passo meu viver. Sei que Deus me usará para falar de seu amor e em completa comunhão tornar-me vencedor. Sobre mim então seu poder virá para que eu possa anunciar a salvação, a vitória, enfim, Ele confirmará ao final dessa minha missão. Em meu coração tenho vida e a certeza do retorno de Jesus. Ele me concede alegria
no serviço que transforma meu viver. Sei que Deus me usará para falar de sua cruz, e ao que está na escuridão brilhará a eterna luz. Sobre mim então seu poder virá, para que eu possa anunciar a salvação. A vitória, enfim, Ele confirmará ao final dessa minha missão. Sobre mim então seu poder virá, para que eu possa anunciar a salvação. A vitória, enfim, Ele confirmará ao final dessa minha missão. A vitória, enfim, Ele confirmará ao final dessa minha missão. Amém. Amém. Fica em pé, por favor. Sacudidura é um instrumento usado por Deus para interromper o ciclo de chamada, apostasia, queda e novo chamado. O decreto dominical é o ápice da sacudidura. A sacudidura tem como objetivo purificar a igreja para o recebimento da chuva serôdia. Chuva temporã é a nossa comunhão diária com Deus, através do estudo da Bíblia, oração e testemunho. No estudo da Bíblia, eu digo também, estudo do Espírito de Profecia, lição da Escola Sabatina e tudo mais. Chuva serôdia é uma maior abundância da graça. E graça, nesse contexto, é a capacidade de compreensão das Santas Escrituras. Portanto, chuva serôdia é uma maior capacidade de compreensão da Bíblia. Amém? Feche os olhos, oremos ao Senhor. Querido e grandioso Deus, nosso amado Pai, te agradecemos, Senhor amado, por essa verdade, por essa luz tão maravilhosa que o Senhor nos concede. Obrigado por nós termos condições e oportunidade de estudarmos a Tua Santa Palavra e compreendermos cada vez mais. Participar deste processo da chuva temporã, nos preparando para os aguaceiros da chuva serôdia. Amado Deus, nós desejamos estar prontos, preparados, unidos ao Senhor, para não sermos sacudidos, para não sermos lançados fora. Queremos estar juntos, unidos, fortalecidos, recebermos a chuva serôdia, iluminarmos o mundo com a Tua glória, a glória do Teu caráter. E dessa maneira, então, nos prepararmos para o encontro com o Senhor Jesus Cristo e a eternidade ao Teu lado. Por isso, nesse instante, nos colocamos em Tuas mãos. Nesse instante, rogamos o Teu perdão. Rogamos, Pai querido, que o Senhor, através do Santo Espírito, opere em nós a transformação necessária para que possamos estar contigo por toda a eternidade. Ouça a nossa oração. Atenda ao nosso pedido, conforme o Teu plano e a Tua vontade, pois oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Feliz semana a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada família aqui representada. Amém? Um aviso aos Calebs que chegaram depois da reunião. O Edson, levanta a mão aí, Edson. Ele está lá atrás entregando os kits, tá, gente? Então procure o Edson lá atrás para poder buscar os kits de vocês, tá bom? Feliz semana a todos, agradecemos a presença.
coração e na alma eu gravei